Para você ligado aqui no jornalismoonline.doc, muito bom dia para você, muito boa tarde. Para você que está vendo esse vídeo, já peço para que você deixe o seu like, se inscreva também aqui no canal do Jornalismo Online, porque começou o ano mais importante dos últimos tempos, né, na política brasileira. E nós aqui do jornalismoonline.doc, com lives e também com vídeos, estamos aqui para poder te informar de tudo que está acontecendo. A notícia de hoje é importante e exclusiva, porque o ministro Alexandre de Moraes deve acatar, digamos assim, o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para poder colocar, né, o ex-presidente em prisão domiciliar. Né? Bolsonaro, que passou por diversas cirurgias nos últimos dias, né, ele acabou se agravando, né, o seu quadro de saúde por conta de uma hérnia e também muito problema com soluço. O ministro Alexandre de Moraes deve acatar esse pedido e eu vou explicar aqui os motivos pelos quais o Alexandre de Moraes deve acatar, né, esse pedido, porque a defesa do ex-presidente protocolou ontem, né, na virada do ano, o pedido de prisão domiciliar, no qual cita, né, o agravamento do quadro de saúde depois de uma série de intervenções cirúrgicas. Né? O documento foi destinado especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Né? No Twitter, né, no X, o advogado do ex-presidente, o Paulo Cunha Bueno, afirmou que a autorização e agravamento do quadro, e o agravamento do quadro clínico, ele menciona, né, a atualização e o agravamento do quadro clínico e menciona os riscos da falta de cuidado que uma prisão, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na superintendência da Polícia Federal, assim como foi o Lula também, tá? O Bolsonaro precisaria agora de um quadro, né, de cuidados um pouco melhor e em casa ele teria isso, né? Houve, né, já há jurisprudência, digamos assim, em relação a este fato, no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tá? A defesa do ex-presidente Bolsonaro também destacou a conclusão do relatório médico assinado por dois profissionais, né? Vou pegar o nome deles aqui. O Cláudio Birolini e o Leandro Echenique. Né? O documento ressalta que, considerando a idade do paciente, né, as comorbidades conhecidas e documentadas, a não adoção de medidas indicadas pode gerar risco de incidência de sérias complicações, entre elas, vou colocar para vocês aqui, pneumonia, insuficiência respiratória, acidente vascular cerebral, né, o famoso acidente vascular cerebral, o famoso AVC, risco de quedas com traumatismos, piora da insuficiência renal, crises hipertensivas e declínio funcional. Tá? Então, essa é a informação do pedido, né, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa cumprir, né, o restante da pena ou enquanto ele está preso em prisão domiciliar. A informação que eu consegui apurar, né, conversando com algumas pessoas, é de que a tendência é de que o ministro Alexandre de Moraes, e por conta de toda a pressão externa que se tem, ele ceda, né, ele conceda ao ex-presidente Bolsonaro a prisão domiciliar. E isso porque, assim, não houve isso de fato, né, não houve a comoção esperada pela direita em relação à prisão do Bolsonaro. Não houve. Literalmente não houve. Ninguém foi para a rua, não teve manifestação. Não sei porque também era o fim de ano, mas ninguém foi para a rua, não teve manifestação. Tá todo mundo batendo cabeça para ver quem vai ser o candidato, quem não vai ser o candidato. Então, de fato, isso flopou. Não houve. O Bolsonaro foi preso e ninguém fez nada. Tá? Ninguém foi para a rua, o Congresso continuou trabalhando, inclusive o Lula até chegou a aprovar medidas do parlamento. A questão que fica dentro desse contexto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda é uma figura muito forte
midiaticamente falando. Então, o que pode acontecer, claramente, é o seguinte: uma vez que, midiaticamente, o ex-presidente Bolsonaro continua forte, né, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo alguém que detém uma grande influência na sociedade, existe, obviamente, uma grande chance desse assunto ficar sendo falado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bolsonaro está na prisão e não pode, e não foi para casa ainda. Aí daqui a pouco alguém vai lá, um deputado, e fala na tribuna sobre isso. Isso tudo vai minando cada vez mais a credibilidade do Supremo, que já não goza de tanta credibilidade. Então, assim, há uma grande chance, há uma grande possibilidade, pelo que eu apurei, inclusive, essa chance é real. Acho que não vai acontecer agora, no fim do ano, nesse começo de ano, mas desse pedido ser aceito, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, e Bolsonaro ficar, durante o tempo que precisa de tratamento, em prisão domiciliar. Que também é uma prisão, tá, gente? Também não muda nada na fila do pão a ideia de que Bolsonaro estaria ou não nas urnas esse ano. O fato é, Bolsonaro não estará nas urnas, pelo menos o Jair, não estará nas urnas em 2026, tá? Há essa questão do Flávio, mas eu continuo mantendo a minha informação que eu já trouxe aqui no canal em algum outro momento, que a Michele seria essa pessoa, né? Que a Michele Bolsonaro seria essa pessoa indicada para a gente poder, para a direita poder concorrer nas urnas. O Flávio já tem saído algumas pesquisas como empatando, alguma coisa no sentido, mas a questão do Flávio é que quando chegar a hora H, acho que a coisa vai ficar complicada para ele por conta dos escândalos, por conta da questão da rachadinha, por conta de outras questões mais. Então, o que a gente tem hoje, de forma clara, honesta e manifesta, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele será colocado em prisão domiciliar devido à pressão que se faz externamente e também como isso poderia soar mal para o STF, uma vez que médicos estão assinando que o Bolsonaro precisa de cuidados, e realmente na Polícia Federal, ele não vai ter esse cuidado, né? E não é por conta de que a Polícia Federal quer matar o Bolsonaro, como estão querendo falar aí. Não é isso, é porque realmente não se tem. Não se tem. A cadeia não é o lugar para se cuidar da saúde. A cadeia é o lugar para se pagar a pena. O lugar de se cuidar da saúde é no hospital ou em casa com a equipe médica preparada para que isso possa acontecer. Então, assim, a chance do ex-presidente Jair Bolsonaro ir para uma prisão domiciliar, ela existe, ela é grande e ela deve acontecer, tá? Só para a gente já concluir esse assunto que está virando ano. Bolsonaro deve ter alta hoje do hospital, deve voltar para a superintendência da Polícia Federal, mas de lá, né, as decisões devem ocorrer e Bolsonaro deve sim ser colocado em prisão domiciliar nos próximos dias, tá bom? Se inscreve no canal, curta, comente, compartilha. Todo dia, esse mesmo horário aí, aqui, tem esse boletim importante do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? À noite tem live, tem muita coisa legal para acontecer aqui no jornalismoonline.doc, tá? Se inscreve no canal, curta, comente, compartilha, vem com a gente. Valeu!